Vamos falar de arrecadação agora, hein, seu Bruno Pinheiro, porque a taxa das brusinhas rendeu bem mais do que o governo esperava. Mais de R$1 bilhão, né, Bruno Pinheiro? Cerca de 58 milhões de produtos, foi isso? Nunca nem vi, só ouço falar esse tanto de dinheiro, viu, Evandro? Vamos lá entender, mais de 60% de arrecadação o governo conseguiu, então, com essa, aplicando uma taxação sobre esses itens que são importados. São mais de 58 milhões de itens. Eu até fiquei assustado com esse número, porque são vários itens que são importados em diversas plataformas, e aí veio uma taxação sobre 20%, na verdade, em até $50. Na cotação atual hoje do mercado, algo em torno de R$290. Com isso, o governo arrecadou mais de 1,14 bilhão em reais, justamente 60% a mais do que era esperado. A Receita Federal, Evandro, quando aplicou essa taxação, quando começou a ter essa cobrança, esperava arrecadar cerca de 700 milhões de reais. Do ano de 2025 ainda não há um indicativo, não foi revelado quanto a Receita espera arrecadar, mas em relação a 2024, esse valor já foi superado, mais de 60% do que era esperado. Esse resultado acabou indicando essa expectativa econômica do governo, um valor altíssimo. Na verdade, teve muita repercussão, tanto entre os consumidores, tanto entre os parlamentares, eleitores do governo atual, gerou muita discussão, mas ainda assim o governo conseguiu atingir o seu objetivo e até aumentar essa arrecadação do que era esperado. Repito, que era em torno de 700 milhões, ficou em 1,14 bilhão, ou seja, muito dinheiro sobre uma taxação de 20% em compras até $50, numa cotação atual de R$290. Já viu tanto dinheiro assim, Evandro? Não, Bruno, a gente sempre fala dele aqui todos os dias, mas infelizmente não tivemos acesso, assim, não tocamos nesse dinheiro. Obrigado, meu amigo, um grande abraço para você. Fábio Piperno, a taxa das brusinhas não pegou bem, mas funcionou, pelo menos no quesito arrecadação. O governo esperava 700 milhões, conseguiu arrecadar mais de 1 bilhão. Pelo desgaste de popularidade, valeu a pena? Vale a pena para o país, porque a medida foi correta, embora muita gente seja contrário, mas a medida foi correta e o governo não pode ficar tomando atitude só olhando para aquilo que a opinião pública vai achar. Eu acho que há momentos em que ele tem que fazer, sim, todas as concessões possíveis à razão. E há também as contas públicas. Era correto tomar a atitude que foi tomada, independentemente do desgaste que aconteceu. Agora, vejam, de fato, eu sempre chamo atenção para a questão das estimativas, das projeções que se fazem aqui no Brasil, que elas são muito ruins e geralmente são chutes que, por vezes, não dão em nada ou erram muito feio. E não é só isso, é que eu também fico muito atento à dimensão que algumas notícias tomam ou da forma como elas desaparecem do noticiário. Ontem, por exemplo, foi divulgado o resultado fiscal do mês de janeiro. O Brasil teve um superávit de 84,9 bilhões. Foi o recorde nominal, né? E uma marca bastante expressiva. Isso equivale a quase o dobro de todo o déficit do ano passado, mesmo contando lá a questão dos créditos extraordinários lá para o Rio Grande do Sul, para as queimadas e tal. Então foi um resultado bastante expressivo. Sim. Independentemente de se foi ou não devido a fatores não recorrentes, mas enfim, o fato é que o resultado foi esse. Se for, e aliás é o terceiro superávit nos últimos 4 meses. Terceiro superávit mensal nos últimos 4 meses. Outubro, dezembro e agora. Se fosse mais um déficit, provavelmente todos nós estaríamos discutindo isso e certamente teria sido manchete ou dos principais assuntos debatidos nos grandes portais, nos jornais de economia, aqui, nos outros canais de notícia. Mas esse assunto passou, né, meio que escondido e tal, acabou sendo ofuscado por outros. Por quê? Quer dizer, será que não foi bastante relevante esse superávit mensal? Como é que você responde essa questão do Piperno? Não engane. Olha, foi um resultado relevante para o mês de janeiro, de fato,
né? O país tem crescido acima das expectativas, tem um mercado de trabalho mais robusto, então também medidas arrecadatórias, mas isso não garante o resultado do ano. Então é muito cedo para comemorar vitória. Por que, seu Fábio Piperno? Porque em 2024 fechamos com um déficit de 43 bilhões de reais. Não significa que um resultado bom em janeiro a gente vai ter um déficit zero ou eventualmente um superávit primário. Por enquanto, instituições sérias do Senado, fiscal independente, aponta para um déficit de 71 bi. Concordo com o que você disse, é por isso que eu falei aqui que isso não é garantia de que vai se, enfim, repetir. Mas também, primeira coisa, é de se destacar que esse resultado mensal é quase o dobro do que foi o déficit do ano passado. Segunda coisa, ontem estava lendo o jornal Valor Econômico, que é um jornal que eu gosto demais, e para mim é o melhor jornal impresso do país. E eles tinham um dos títulos na capa, e eles não erraram não, hein? Eles acabaram relatando o pensamento do mercado. Ou seja, o resultado expressivo do emprego acaba, de alguma forma, mexendo com bolsas e dólar. Olha como que é a lógica do Brasil. O resultado aquecido, o bom resultado, joga o dólar para cima e a bolsa para baixo, porque o mercado queria outra coisa. Não, mas não é que o mercado quer, é porque vê mais risco de inflação, porque a gente sabe aí que esse crescimento tem sido acima do potencial do Brasil e aí é uma elevação de preço. O mercado de trabalho aquecido também está trazendo uma história do crescimento acima do potencial, eu também debito na conta das projeções, das avaliações ruins. Esse resultado aí do governo central, né, com superávit, em grande parte aí se agradeça ao seu querido Banco Central, viu? Meu Deus do céu. Porque a soma de INSS e Tesouro mais Banco Central. O Messi ali que carregou o time nas costas, Fábio Piperno, foi o Banco Central. Já pisou na bola muitas vezes. 5h28, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas seguimos. Fala, seu Zé! Pois é, olha, o governo já comprou muita briga ruim, mas eu vou comprar outra briga ruim aqui, porque muita gente vai me questionar, mas eu fui o primeiro a falar sobre essa história da taxa das brusinhas aí. O governo resistia, o governo não queria, a primeira-dama falou, não, ela que aliás, cunhou essa frase, né, das brusinhas, as compras das brusinhas, mas os empresários brasileiros fizeram uma torcida danada, fizeram um lobby aqui pesado para que o governo adotasse medidas contra a importação. Essa importação aí, social, ela foi inventada no sentido de dar a possibilidade aos brasileiros de fazer pequenas compras, né? Uma camisa de futebol, né, de um time que você gosta lá no exterior, um tênis especial que você não encontra aqui no mercado, uma lembrança, alguma coisa assim, ou um presente que alguém quer mandar do exterior para cá. Então, isentou a compra de até $50. Só que é o seguinte, isso tomou um tamanho tão grande e uma possibilidade de contrabando que me mostraram, os empresários de São Paulo vieram aqui, e me mostraram na frente parlamentar do livre empreendedorismo, um chinês com 1 milhão de pacotinhos de R$50. Então, assim, ele não sei como, ele encontrou 1 milhão de CPFs, ou repetindo CPF, ou seja, a coisa estava errada. E os empresários queriam o seguinte, ou dispensa a indústria nacional de pagar impostos, ou cobre impostos de quem está mandando dinheiro, produto para cá. E aí eu dizia, o governo não vai tomar essa decisão, não vai. E quem vai tomar? O Congresso. E aí a frente parlamentar foi em cima do Congresso, o Congresso aprovou isso aí, né? Aí deram um imposto muito maior que o empresariado brasileiro, queria um imposto muito maior, pelo menos compatível com o que eles pagam aqui. Mas ficou 20% e tal, e aí isso aí ficou na conta do governo. Mas o governo acabou aceitando, negociando, né? Mas não era a ideia de arrecadar. E veja bem, arrecadou demais, né? 1,5 bilhão, isso é muito dinheiro para um Estado que anda contando moedinha para fechar o final do ano. Então, essa é a verdadeira história
mas ninguém vai acreditar nisso, não. Vai todo mundo achar que foi maldade do Haddad. Ô, Segré, o Zé trouxe uma lembrança muito importante, né? Do quanto isso também teve pressão dos empresários brasileiros, que viam uma concorrência completamente inacessível com os produtos chineses, principalmente. Como é que você avalia esse resultado diante de toda a discussão em torno desse tema lá atrás? Eu fui um dos que defendia que tinha que ter taxação, sim, porque os empresários aqui pagavam quando produziam localmente, tinha que pagar PIS, COFINS, IPI, ICMS, e aqueles que estavam produzindo em outro país não somente não pagavam, as exportações estão isentas de tributos, como também as leis trabalhistas na China têm uma carga social diferente e aí é próximo da escravidão em muitos dos casos. Então era uma concorrência desleal. Eu apoiava essa taxação das blusinhas, como foi divulgado. O Correio culpou a essa taxação das blusinhas ao péssimo desempenho que teve a empresa de Correios com um rombo gigantesco de mais de 3 bilhões em 2024. Mas essa arrecadação tem um custo social muito grande, mesmo que, de novo, eu estou de acordo com que seja taxada para uma concorrência mais leal. Porque 1,14 bilhão não vai mudar absolutamente nada numa conta do governo que é gigantesca. Mas aquela parte da população que antes conseguia comprar, agora tem que pagar 20% a mais do que estava pagando antes. Inclusive, depois foi adicionado o ICMS também. Então, essa parte da população que contava com uma comprinha, que não é apta para ansiosos, porque demora 60 dias para chegar. Então, se você comprou e está esperando amanhã, não vai ser rápida a entrega. Mas é uma situação em que, me parece, colocou isonomia tributária, que é o que a gente defendia. Mas me permita comentar sobre a fala do Piperno sobre o superávit fiscal. É um superávit expressivo, sem dúvida nenhuma. O Tesouro e o Banco Central tiveram 104 bilhões de superávit. O problema foi o INSS que teve um déficit. Mas no ano anterior, janeiro de 2024, também teve um superávit de perto de 80 bilhões. E aí o resultado depois, no final do ano, não foi dos melhores, com a economia crescendo mais de 3,5%, o que não acontecerá nesse ano. Então, se o governo não começa a regular o gasto, não vai funcionar. E aí vem um resultado que eu acho que Piperno deveria pedir perdão para Roberto Campos Neto, porque o resultado do Banco Central no ano passado foi 270 bilhões de superávit. Inclusive está mandando 28 bilhões para o Tesouro, e ainda bem que esse dinheiro não pode ser utilizado para gastança. Tem que ser utilizado para diminuir a dívida brasileira. Usando o fato mais recente, o Segré bancou o J.D. Vance aqui. Você tem que falar muito obrigado. Não. Igual o J.D. Vance falou pro Zelensky. Você tem que falar muito obrigado. Ou desculpa, Campos Neto. Não, merece. E eu vou explicar por quê. Embora tenha sido um resultado expressivo, é verdade, ainda foi menor do que aquele prejuízo de 2022 que eu já citei aqui. E eu perguntei para o Henrique Meirelles no Jornal da Manhã uma vez, que foi de 290 e tantos bilhões de prejuízo em 2022. Mas foi pela diferença de câmbio. Ué, mas e agora foi também. Foi pela valorização das reservas internacionais, graças a que o dólar disparou. Ou seja, o resultado contábil positivo agora, ele não compensa aquele prejuízo e mais. Estou falando em 290 e tantos bilhões em dinheiro de 2022. Aquilo corrigido dá mais de 300 agora.